Olá, vamos dar continuidade aqui então à nossa aula 3 de teoria constitucional do direito penal, do direito processual penal. Já iniciando aqui falando do tema, um tema muito importante, que é o tema de prisão. Então, quando se fala em restringir a liberdade, e quando se fala em prisão, nós temos um adágio muito importante que é a extrema ratio da última ratio. Quem citava muito isso, o saudoso Luiz Flávio Gomes, de que nós temos aí o direito penal como última ratio, ou seja, a última razão, né, do direito em si. Então, a partir do momento em que nós temos violações graves de conduta que colocam aí em risco a própria convivência da sociedade, então o crime ele afeta a todos de uma determinada forma, né, ele afeta a própria teia social, ele coloca em risco a própria convivência social, então os valores mais graves são afetados, ou são protegidos, na verdade, quando os valores mais graves são afetados, esses valores, então, passam a ser protegidos pelo direito penal. Só que dentro do direito penal, nós temos uma regra que é a própria liberdade. Então, todos passarão a responder, né? Então, todo aquele que se presume inocente, que nós já vimos o princípio da presunção de inocência, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, todos são presumidamente inocentes. Então, a regra dentro do próprio direito penal acaba sendo a liberdade. Só que, antes da sentença penal condenatória, transitada em julgado, existem casos em que se pode prender alguém preventivamente ou prender em flagrante. Então, dentro da última ratio, a prisão é uma exceção. Então, dentro do direito penal, a prisão é uma exceção. A regra é que aquele réu, aquele investigado, ele possa passar por todo esse caminho até a sua eventual condenação em liberdade. Agora, a exceção é a prisão. Então, a prisão acaba sendo a extrema ratio, ou seja, a última medida da última ratio. Extrema ratio da última ratio. É a medida extrema da última razão, que é a prisão. E a Constituição ela vem traçando, né, como nós já vimos, também dentro da prisão, do tema de prisão, os seus limites. Então, grandes discussões constitucionais da atualidade são voltados aí para princípios estabelecidos na própria Constituição, princípios esses que nós estudaremos a partir de agora. Então vamos lá para a nossa Constituição da República. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então veja bem, existem duas hipóteses para se prender alguém antes da pena, antes da condenação. Nós já vimos que antes da condenação, da sentença transitada em julgado, a pessoa ela é inocente, né? É presunção de inocência. Mas antes disso, antes da sentença penal condenatória, é possível se prender a pessoa, esse investigado, esse acusado, em duas hipóteses. Primeira, flagrante delito, que aí quem realiza, por regra, o flagrante delito é um delegado de polícia. Então ele vai realizar o flagrante delito, e o flagrante tem a ver com flagrare, é uma chama que arde, que queima, então é aquilo que está acontecendo, ou aquilo que acabou de acontecer. Então você prende em flagrante delito para cessar aquela atividade criminosa, então para isso você não precisa da ordem judicial, o delegado prende e depois, obviamente, encaminha, né, comunica o juízo sobre aquela prisão em flagrante. Essa é a primeira hipótese. A segunda, né, é a ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, ou prende em flagrante, ou prende por mandado de prisão decretado por um juiz de direito. Né? E um juiz competente para a causa. Né? Pode ser um juiz plantonista ou juiz criminal. Né? Você não pode ir lá, hoje aqui, o juiz civil, eu vou decretar, da vara civil, eu vou decretar a prisão criminal de alguém, um juiz trabalhista, por exemplo. É juiz? Sim. Exerce parte da jurisdição do Estado? Sim, mas a área trabalhista, por exemplo, não tem competência criminal, isso já está bem definido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Então não tem validade alguma, é uma folha de papel molhado, né, fácil de se rasgar, uma decisão, um mandado de prisão assinado por um juiz trabalhista, por exemplo, e que pese seja um juiz, mas não tem competência na área criminal. Então, primeiro, ou se prende em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, são as duas hipóteses de prisão antes da condenação.
basicamente, não tem outra hipótese. Salvo, né, casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Aí nós estamos falando de crimes militares. É outra seara que nós não vamos entrar aqui, né, na questão de crimes militares. Tá? Mas, em tempo de paz, né, na legislação civil, eu falo em tempo de paz porque nós temos algumas restrições baseadas nos períodos de exceção. Tá? Então, estado de sítio, por exemplo, né? É um estado de exceção. Ali tem algumas restrições de liberdade, como restrição de reuniões públicas, por exemplo, durante estado de sítio ou estado de defesa. Tá? Mas essa é outra questão voltada lá do direito constitucional. O que nós estamos querendo fixar aqui é que ou a pessoa está presa por cumprimento de uma pena, e aí ela já foi julgada, transitou em julgado, não cabe mais recurso, ou ela está presa durante uma investigação ou durante o processo, né, em razão de uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, ou seja, o juiz competente decretou a prisão, ou foi preso em flagrante delito. Tá? Foi preso ali no momento do crime ou logo depois da prática do determinado crime. Nós estudaremos lá o artigo 301, 302 do Código de Processo Penal, na nossa aula específica sobre prisões, iremos falar sobre prisão em flagrante. Então vejo que isso tem um fundamento constitucional. Aí, baseado nisso, e aí lembrando que a nossa Constituição, ela veio de 88, uma Constituição democrática, saindo de um período ditatorial, estabelece que a prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontra presa deve ser comunicadas imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Então, toda prisão em flagrante, quando a gente faz uma prisão em flagrante na delegacia, está estabelecido lá, o preso deseja comunicar, ou o preso não deseja comunicar a sua família ou pessoa por ele indicada. Então, direito, isso tem que estar consignado no auto de prisão em flagrante, né? Ou numa prisão preventiva, por exemplo, também. Né? Sempre tem que se comunicar ao juiz e conceder o direito do preso comunicar à família ou terceiros que ele indicar. O preso, quando for, né, quando ele receber voz de prisão, ele será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família e do advogado. Então, o direito ao silêncio, ele tem a ver com o direito à não autoincriminação. Então, permanecer calado quer dizer não é obrigado a fornecer provas. Então, quando alguém é abordado numa blitz, sob suspeita de embriaguez na direção, não é obrigado a produzir prova contra ele mesmo. É o direito à não autoincriminação, que está muito mais amplo do que o permanecer calado. Então, esse permanecer calado previsto na nossa Constituição, ele é interpretado pelas cortes superiores, STJ, STF, de forma unânime na doutrina, como direito do investigado ou do acusado a não fornecer provas contra si. Então, ele não é obrigado a soprar um bafômetro, ele não é obrigado a fornecer um padrão genético, tá? Não é obrigado a fornecer um padrão grafotécnico, não é obrigado a isso, ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, inclusive não é obrigado nem a se defender. Só que nesses casos o Estado, então, vai custear um advogado, porque nós não temos processo penal sem defesa. Então o Estado nomeia ali um defensor dativo, um defensor público para exercer a defesa daquele réu que permanece calado, daquele réu que não se defende. Então, é o direito à não autoincriminação. O preso ele será sempre informado de seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado. O preso tem direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então, o delegado vai interrogar, vai dizer, olha, o senhor está sendo interrogado, eu sou delegado de polícia, e o senhor tem direito de permanecer calado. Então, só eu já tratei de dois incisos da Constituição, o 58 e o 59, o 68 e o 69, né, informando do direito de permanecer calado, e segundo, se identificando para o preso, né, durante seu interrogatório. Né, e, enfim, identificação dos responsáveis pela prisão e identificação dos responsáveis por seu interrogatório policial. A prisão ilegal, ela é imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então, a prisão ilegal, seja aquela prisão em flagrante e ilegal, seja aquela prisão decretada judicialmente, né, por um mandado de prisão, pode um tribunal, né,
né, de instância superior, relaxar aquela prisão porque é uma prisão ilegal, é uma prisão baseada em provas ilícitas, é uma prisão decretada por quem não é autoridade competente para aquele decreto de prisão, né? Pode ser um caso de prisão em flagrante onde a pessoa não estava em flagrante delito. Então essa prisão ilegal, de todo modo, ela é relaxada. Um remédio constitucional para isso, utilizado, o mais utilizado para isso, é o habeas corpus. Então, o habeas corpus, toda prisão ilegal, ela será objeto, pode ser objeto de habeas corpus, para instância superior. Ainda sobre prisão, ninguém será levado à prisão nela mantido, quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Então, a lei, ela sempre admite liberdade provisória. O que não pode, e aí existe alguns textos normativos proibindo liberdade provisória. O Supremo Tribunal Federal já disse, olha, liberdade provisória é uma questão jurisdicional. Então, nós tínhamos a lei de crime hediondo, de crimes hediondos, prevendo a proibição de liberdade provisória. Foi declarado inconstitucional. Porque, diante de cada caso concreto, se alguém é preso em flagrante ou se alguém é preso por uma prisão preventiva, durante, né, toda a fase do processo, cabe ao judiciário analisar se aquela prisão se sustenta ou não. Não pode a lei estabelecer a proibição de liberdade provisória. Né? Então, esse artigo da Constituição, leia-se aí, né, que a liberdade provisória ela é uma questão jurisdicional, né, e ninguém pode ser levado à prisão nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória. E quem analisa isso? Sempre o judiciário. Sempre o judiciário. Aqui o inciso 67 da Constituição estabelece que não há prisão por dívida, salvo o responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia ou depositário fiel. Então nós não temos prisão civil por dívida. Não tem. Né? A não ser, salvo a exceção, depositário fiel e dívida de pensão alimentícia, daquele devedor voluntário e inexcusável, ou seja, aquele que podia pagar a pensão, mas ele não quis pagar a pensão que lhe cabia como dever. Esse pode ser preso civilmente. Uma prisão civil. Aqui fala do depositário infiel. Né? Então, em que pese previsto na Constituição essa possibilidade, o Brasil aderiu ao Pacto de São José da Costa Rica, onde só se prevê, por esse tratado internacional, prisão do devedor de pensão alimentícia. Não se prevê a prisão do depositário infiel, ou seja, aquele que emprestou, tomou de empréstimo um bem, um carro, por exemplo, e não devolveu. Né? Ficou como depositário daquele veículo, financiou, por exemplo, né, um veículo, pegou o dinheiro da financiadora, o carro está em nome alienado para a financeira, né, para o banco, e fica depositado para ele ali, né, e a pessoa, então, some com aquele carro. Isso até então, em determinado período da nossa história, pós-Constituição, ainda se previa a possibilidade de prisão do depositário infiel, né? Principalmente esses devedores aí de financiamento de carros, enfim. O Supremo Tribunal Federal passou a decidir que essa prisão ela não tinha critérios de convencionalidade, ou seja, em que pese a Constituição admitir prisão do depositário infiel, nós temos um tratado internacional ratificado pelo Brasil, não foi ratificado com quórum de emenda constitucional, ou seja, não foram 3/5 da Constituição, né, do Congresso Nacional, não foram 3/5 do Congresso Nacional para se tornar uma norma equiparada a uma emenda, aquele tratado. Mas esses tratados de direitos humanos, que são ratificados pelo Brasil com aprovação por maioria do Congresso Nacional, com quórum de lei ordinária, ele está acima da lei e abaixo da Constituição, é a chamada supralegalidade, e que é o caso do Pacto de São José da Costa Rica, que previu apenas a prisão civil por dívida de alimento, por falta de pagamento de pensão alimentícia. Então, nesse caso, o decreto, né, que decreto-lei lá de 1900 e bolinha, né, que tinha força e hierarquia de lei, né, dentro da nossa pirâmide normativa, Constituição, tratados de direitos internacionais previstos, né, ratificados pelo Brasil, né, que não aprovados com 3/5, ou seja, está abaixo da Constituição, mas está acima da lei, é a chamada convencionalidade. Essa convencionalidade do Pacto de São José da Costa Rica tornou esse decreto, né, inválido, sem vigência, tá? Que previa aí
o depositário infiel. Então, hoje, resumindo, hoje, no nosso ordenamento jurídico, nós só temos previsão civil por dívida, de prisão civil por dívida, por falta de pagamento de obrigação alimentícia. É o único caso que a nossa legislação autoriza prisão civil, somente em caso de devedor de obrigação alimentícia. Depositário infiel, não, porque isso é contrário ao Pacto de São José da Costa Rica, chamada Convenção Americana de Direitos Humanos, que o Brasil ratificou lá em 1992. Pois bem, por fim, nós falamos aqui do habeas corpus, eu vou terminar com o habeas corpus. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então, toda prisão ilegal, todo abuso de poder relacionado à restrição de liberdade atual ou iminente, que seja a instauração do inquérito abusivo, uma ação penal abusiva, é passível de habeas corpus, porque você coloca em risco a liberdade de alguém. Então você reclama ao tribunal e o habeas corpus não precisa de advogado, né? Pode ser o preso numa folha de papel de pão e escrever um habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal. Em tese, isso é possível. Né? Então, tome-se o corpo. Né? Então, o tribunal vai e analisa o caso daquela pessoa que está presa ilegalmente. Então, é uma ação constitucional, é um remédio constitucional para preservar o direito de liberdade, é o habeas corpus. Então, qualquer prisão ilegal, ou qualquer prisão abusiva, ou qualquer iminência de prisão, ameaça de prisão, seja por instauração de um inquérito, instauração de um procedimento criminal, instauração de uma ação penal, de um processo criminal abusivo, pode-se ter aí um habeas corpus. No caso de uma prisão, por exemplo, né, ilegal, que deve ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, né, vai-se reclamar aí um habeas corpus para que essa prisão seja desconstituída, ou seja, essa ameaça de prisão, tá bom? Então, o nosso remédio constitucional denominado habeas corpus. Nós temos outros aqui, como mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus. Aí nós não temos, então, ameaça de prisão, mas nós temos violado um direito líquido e certo, aquele já pré-constituído, né? Enfim, algo que já está formado. Existe o direito. Ingresse com mandado de segurança, né, para reprimir aí ilegalidade ou abuso de poder não relacionado com o direito de liberdade. Então, temos um mandado de segurança, né, para essas questões, e outro remédio constitucional aqui, que é o habeas data, que é para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos públicos de entidades governamentais ou de caráter público. Então, existe lá determinados bancos de dados governamentais ou de caráter público, né, que, enfim, o cidadão ele tem direito a saber aquilo que consta em relação a ele. Tá? Mas no nosso foco aqui no direito de liberdade, não é habeas datas, não é mandado de segurança, enfim, não é mandado de injunção, né, que é quando você não tem uma norma regulamentadora, e aí você entra com mandado de injunção para que o judiciário diga, olha, sei lá, direito de greve de servidor público, está escrito lá na Constituição, mas não se tem uma lei estabelecendo como se exercerá esse direito de greve. Aí ingressa com mandado de injunção no judiciário, e o judiciário vai dizer, olha, como o legislativo não elaborou uma lei para isso, vamos aplicar norma tal, né? Aí o Congresso Nacional vai dizer a norma no caso concreto, é o mandado de injunção. Então esses não são, esses remédios constitucionais, mandado de injunção, mandado de segurança, habeas data, eles merecem ser estudados, sem dúvida, muito importante, lá no direito constitucional. Né? Então fica a dica aí para vocês, mesmo que vai fazer concurso aí, às vezes que não seja, né, de delegado, de defensor ou de juiz, enfim, mas concursos que caiam direito constitucional, às vezes concursos nem totalmente voltados para a área jurídica, como agente de polícia federal, pode ser qualquer nível superior, né, policial rodoviário federal, estudem os remédios constitucionais. Isso cai, isso é extremamente cobrado na prova de direito constitucional. No direito penal, a gente foca mais aqui com habeas corpus, que justamente vem um remédio constitucional voltado a combater ameaça ou efetiva, né, abusividade, ilegalidade ou abuso de poder relacionado ao direito de
liberdade? Alguém que está preso ilegalmente, alguém que está na iminência de ser preso ilegalmente, alguém contra quem foi instaurado um procedimento abusivo. Então, esse é um remédio constitucional voltado aqui ao direito penal. Então, essa foi a nossa aula, né, a nossa terceira aula de direito, teoria constitucional do direito penal e do direito processual penal. Isso pode ser cobrado tanto em direito constitucional quanto em direito penal, direito processual penal, porque são regras estabelecidas na nossa norma maior, a nossa norma que está no topo da hierarquia, né, jurídica, que é a nossa Constituição. Abaixo dela nós temos os tratados e convenções internacionais, não previstos, não votados com quórum de emenda. Então, nós temos um tratado internacional, né, que foi aprovado pelo Congresso Nacional por 3/5 do Congresso Nacional, votado em dupla sessão, como estabelece a emenda constitucional. Nós temos um bloco de constitucionalidade, nós temos um tratado internacional que está fora da Constituição, mas que tem hierarquia constitucional. Quando esse tratado internacional ele não é votado por quórum de emenda, maioria simples, por exemplo, se aprova uma lei ordinária, esse Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele tem uma hierarquia que está abaixo da Constituição, mas está acima da lei. Tá? E abaixo disso nós temos a nossa legislação ordinária, que é a grande maioria aí das nossas leis penais. Então, estudar a Constituição é estudar o direito penal, o direito processual penal na origem, né, da onde se fundamenta todos os demais princípios e regras estabelecidos em nossa legislação ordinária. Tá certo? Então, até a próxima aula. Bons estudos a todos.